Me diz uma coisa, você ainda confunde corrente, resistência, tensão, o que que é DDP? Você não sabe muito bem como é que essas coisas se relacionam? Bom, hoje a gente vai desmembrar tudo isso, mas antes de mais nada, meu nome é Bernardo Caetano, sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai ver tudo sobre circuitos elétricos. Vamos lá. Primeiro de tudo, quais são as três grandezas principais que a gente precisa ver? A primeira delas é a tensão, que a gente chama de V. A segunda é a corrente, que a gente chama de I. E a terceira é a resistência. Bom, lá no ensino médio, o professor de física costuma dizer para a gente, quando a gente vai aprender circuitos, uma coisa chamada de DDP. DDP nada mais é do que a tensão. Ou seja, o que que significa DDP? Diferença de potencial, ok? Como é que a gente consegue visualizar como funciona a relação entre essas três grandezas? Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que eu tenha uma situação inicial com uma altura que eu vou chamar de V0 e eu coloque uma tábua aqui, tá? Então, isso daqui é como se fosse uma tábua de madeira com essa inclinação. Se eu colocar uma bolinha aqui em cima, você concorda comigo que a bolinha vai chegar lá no final com uma velocidade maior do que a inicial? Ok? Isso daqui é intuitivo. Se a gente colocar uma bolinha numa em algum lugar inclinado, né, num plano inclinado, nesse caso numa tábua, ela vai descer a rampa, ok? Então, só para a gente dar números aqui e ficar mais palpável, vamos supor que essa bolinha chegue lá no final com uma velocidade de 2 metros por segundo, beleza? Se agora eu tiver uma outra situação em que eu coloque essa tábua, é a mesma tábua, ok? Mas com uma altura bem maior, e colocar essa mesma bolinha aqui em cima, você concorda comigo que ela vai chegar aqui embaixo com uma velocidade ainda maior? Vamos supor que seja de 5 metros por segundo? Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente aumentou a diferença de potencial, ou seja, quando a gente aumentou a altura em que estava essa bolinha, ela chega lá embaixo com uma velocidade maior. Ou seja, qual é a relação que a gente pode fazer aqui? Da mesma forma que o professor de física gostava de chamar a tensão de diferença de potencial, seria essa mesma relação com uma altura. Então, se a gente tiver uma altura inicial menor, a gente consegue dizer que a tensão, a segunda tensão, a tensão VF, ela é maior do que a tensão V0. Por quê? Porque ela tem uma diferença de potencial maior em relação à diferença de potencial inicial, tá? Então, essa é a primeira relação que a gente pode fazer aqui nesse esquema. Então, a tensão estaria para a altura dessa minha rampa, ok? E a bolinha, ela seria como se fosse a nossa corrente. Então, é algo que vai fluir mais ou menos de acordo com a tensão que eu colocar inicialmente. A diferença de potencial inicial vai fazer com que a minha bolinha vá mais rápido ou mais devagar, ou seja, nessa nossa analogia seria com mais corrente ou menos corrente, tá? E o que que pode atrapalhar essa corrente aqui? O que que pode atrapalhar a nossa bolinha? Você concorda comigo que se eu colocar uma lombada no meio da minha rampa, que eu vou chamar aqui nesse caso de R0, a bolinha vai frear um pouco aqui para depois chegar no final? Então, se eu colocar aqui uma lombada, essa bolinha não vai mais chegar com a velocidade de 2 metros por segundo. Ela vai chegar aqui, vamos supor que seja de 1 metro por segundo. A mesma coisa acontece se eu colocar uma lombada aqui. Quanto maior for a lombada que eu colocar, maior vai ser a queda de velocidade aqui, né? Em relação a quando não tinha nenhuma lombada. Então vamos supor que aqui vai ficar com 2 metros por segundo, ok? E o que seria essa lombada aqui nesse caso, né? Nessa analogia? Seria a própria resistência. Então, fazendo uma analogia agora, trazendo para circuitos, quando a gente fala que a gente tem uma diferença de potencial, ou seja, a gente chama assim, uma diferença de potencial V, que nesse caso, esse símbolo aqui seria o símbolo de uma bateria, e tem uma resistência R, a gente pode fazer essa analogia, como se a bolinha estivesse saindo da minha bateria, então a bolinha sai daqui e caminha pelo fio, né, pelo condutor, até chegar na resistência R. Quando chegasse na resistência R, ela vai ter uma queda de potencial aqui e aqui já vai chegar como se fosse com uma velocidade bem baixinha, ok? Dizendo que essa seria a nossa resistência R e a bolinha seria a nossa corrente, beleza? Existem outras analogias, tá? Aqui eu vou só mencionar, a gente poderia dizer que ao invés de uma bolinha que seria um rio, também funciona da mesma forma. Tem uma outra imagem que é muito famosa, que é de um cano, então a água fluindo por um cano, isso também é uma ótima analogia. Esse seria um caso de menos resistência, então a gente teria
teria aqui resistência zero, né, nesse caso, porque a gente não teria nenhum aperto aqui do cano, nenhum estreitamento, e esse já seria um caso com mais resistência, né, onde a gente teria uma entrada e aqui uma resistência maior, resistência a passagens de água, para depois continuar ali. Então, enfim, tem várias analogias aqui você achar melhor para poder entender e decorar e guardar esse funcionamento entre tensão, corrente e resistência é a que melhor encaixa para a gente poder seguir aqui com os estudos, ok? Bom, agora que você já entendeu como é que se relaciona essas grandezas, agora a gente pode partir para a parte matemática mesmo, né? Qual é a fórmula principal? É a lei de Ohm. A lei de Ohm diz para a gente que V é igual a RI, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão ela é sempre em volts, a resistência ela é em ohms e a corrente em ampere. E o símbolo de cada uma, volts, ohms e ampere, ok? Agora vamos pegar um exemplo um pouco mais prático. Se a gente tiver esse circuito, por exemplo, em que a gente tem uma bateria de 10 volts e uma resistência de 5 ohms, e eu quero saber qual é a minha corrente. É importante a gente saber que o traço maior dessa anotação é sempre o lado positivo da minha bateria e o traço menor sempre o lado negativo. A corrente que a gente coloca como convenção sempre sai do lado positivo da minha bateria e vai dando a volta no circuito e volta pelo lado negativo. Então a corrente estaria nesse sentido, ok? A gente pode dizer, colocar assim também, dentro do circuito. Onde a corrente entra na resistência, a gente diz que é o lado positivo e sai pelo lado negativo. Então, quando a corrente ela passa pelo resistor, a gente diz que teve uma queda de tensão e a gente coloca uma seta do sentido negativo para o sentido positivo do resistor e diz que teve uma queda de tensão que é o que eu vou chamar de VR, por exemplo, ou seja, queda de tensão V no meu resistor, ok? Meu resistor que eu chamo de R. Tá, isso daqui por enquanto só convenção, mas como é que a gente de fato faz a conta aqui para encontrar quanto que a gente tem de corrente nesse circuito? A gente vai aplicar a lei de Ohm, então a lei de Ohm diz para a gente que V é igual a R vezes I. Um parênteses aqui interessante é que a gente sabe que V é igual a RI, a gente não precisa decorar as outras fórmulas derivadas dessa daqui, ok? Quais seriam elas? Seriam essas aqui, mas a gente não precisa decorar 3 fórmulas diferentes. Basta a gente pegar essa primeira fórmula, movimentar as grandezas aqui, ok? Então, R é igual a V sobre I, basta a gente pegar o I e passar ele dividindo, ok? A gente ficaria com R igual a V sobre I, só que invertido. A mesma coisa se a gente quiser encontrar corrente. A gente, já que o R está multiplicando o I desse lado, a gente passa ele dividindo para o outro lado e ficaria com I igual a V, que é o que a gente tem aqui embaixo, beleza? Então, toda vez que a gente tiver que aplicar V igual a RI, vamos fazer o seguinte, ao invés de já decorar 3 fórmulas diferentes, a gente vê quais as grandezas a gente tem os valores. Nesse caso, a gente tem a tensão, né, que é igual a 10 volts, então a gente tem a tensão. A resistência, a gente também tem, que é igual a 5 ohms, e falta a gente encontrar a corrente. Só falta uma grandeza para a gente achar, então tá ok, a gente pode aplicar direto os valores. Como é que a gente vai fazer isso? Em amarelo eu vou colocar a resolução, então já que a gente quer encontrar a corrente, eu posso passar a resistência dividindo para o outro lado e ficaria I é igual a V dividido por R. Então, o I ele vai ser igual a 10 volts dividido por 5 ohms. Isso daqui seria igual I é igual a 2 amperes. O que isso quer dizer? Que a corrente que circula nesse circuito, ela é de 2 amperes. Beleza? Ok, entendemos como é que se relaciona, como que a gente aplica a fórmula da lei de Ohm, mas não vai vir assim sempre tão fácil, né? Tão simples. Então, quais são os tipos de relacionamento entre as resistências que a gente pode ter? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Nós temos dois tipos de arranjo para as resistências. As resistências elas podem estar em série ou em paralelo, ok? Bom, aqui eu tenho dois circuitos diferentes. Qual é a diferença? O circuito em série, ele tem como característica a corrente que sai da minha bateria, que eu vou chamar de I, Izinho, é a mesma corrente que passa por R1, por R2, R3 e volta para a minha bateria, beleza? Então, a primeira característica que a gente já pode dizer é que um circuito série, a corrente que passa em R1 é a mesma que passa em R2 e é a mesma que passa em R3, beleza? Já um circuito em paralelo, a corrente que sai da minha bateria, que eu vou chamar de I, ela chega num nó
E aí a gente precisa fazer um parênteses aqui para dizer o que que é um nó. Um nó nada mais é do que três conexões juntas em um mesmo ponto. Tem gente que gosta de explicar como é onde ocorre divisão de corrente, mas eu acho isso um pouco mais complexo da gente visualizar. Eu gosto de explicar como é onde a gente tem três fios ou mais saindo daquele ponto, ok? Então, nesse caso, nesse ponto, a gente tem o quê? Tem esse fio chegando, esse fio e esse fio, certo? Coincidentemente, é assim que acontece a divisão de corrente. E aí entra naquele segundo ponto, mas eu prefiro dos três fios. A corrente I que chega, ela se divide. Então, ela vai sair uma corrente que eu vou chamar de I1 aqui e uma corrente que eu vou chamar de I2 para cá. Essa I2, por sua vez, vai chegar lá no próximo nó, ok? É a mesma corrente que vai chegar aqui e essa I2 vai ser dividida também. Vai vir uma parte para cá e uma parte para baixo. Então, I2 é o que vai chegar, vai sair uma corrente aqui embaixo, I3 e para cá, que eu vou chamar de I4, beleza? A corrente I4 é a corrente que vai passar aqui no R3, a corrente I3 é a que vai passar pelo resistor 2 e a corrente I1 é a que vai passar pelo resistor 1. Perceba o seguinte, quando é que vai ser em paralelo então? Quando é que a gente pode ver que os resistores estão em paralelo? A corrente que passa em R1 é I1. A corrente que passa em R2 é I3. A corrente que passa em R3 é I4. Ou seja, são correntes diferentes que passam em cada resistor. Por quê? Porque antes, pelo caminho da corrente, a gente tem uma divisão aqui em cima. Já aqui em série, mesmo que a gente colocasse um ponto antes, um ponto entre cada resistor, a gente pode ver que não tem mais de dois fios aqui. Então, seria um fio chegando e um fio saindo desse ponto. Um fio chegando e um fio saindo desse ponto. Ou seja, não são nós, não há divisão de corrente. A mesma corrente que entra nesse ponto é a mesma corrente que sai desse ponto. Então, é a mesma corrente que vai para todos os resistores. Nesse caso, como não há divisão de corrente, a gente continua chamando de I. Então, é a mesma corrente que entra aqui nos resistores, é a mesma corrente que sai nos resistores. Beleza? Ok. E matematicamente, como é que a gente pode relacionar isso? Toda vez que a gente for resolver circuitos, primeiro a gente precisa identificar se os resistores estão em série ou em paralelo, ou uma combinação de ambos, a gente já vai ver. Nesse caso, como estão em série, é como se eu pudesse trocar todas essas resistências por uma única resistência que eu vou chamar de resistência equivalente, ou seja, REC. Nesse caso, eu vou chamar de REC 1, só para a gente diferenciar. Então, o REC 1 ele vai ser o equivalente a R1, R2 e R3 em série. Como é que a gente pode calcular o valor de REC 1? REC 1 seria R1 mais R2 mais R3. Então, toda vez que a gente tiver resistências em série, a gente pode somar as resistências, ok? Então, o circuito equivalente, ou seja, se a gente fosse redesenhar esse circuito já usando essa substituição, ele ficaria dessa forma. Ainda teria a mesma bateria V. Aqui, no lugar dos três resistências, eu colocaria REC 1, ok? E como essa resistência equivalente, ela equivale às três resistências em série, a corrente seria ainda a mesma. Então, ainda seria I a minha corrente do meu circuito, que entraria na minha resistência equivalente e, pelo mesmo processo, voltaria para a minha bateria, ok? E em paralelo? Em paralelo, a gente pode dizer que R1 está paralelo, a gente coloca essas duas barras assim na diagonal para dizer que estão em paralelo, então R1 está em paralelo com R2, está em paralelo com R3. Mas o que significa matematicamente essas barras? Isso aqui é apenas uma anotação para facilitar na hora da gente escrever matematicamente um circuito. Mas na hora da gente executar as contas, de fato, com os valores reais de R1, R2 e R3, a gente precisa executar uma operação matemática. Que operação seria essa? Primeiro, sempre de fora para dentro. Então, se a bateria está aqui, a gente vem lá de fora da minha última corrente, ou seja, da minha última divisão de corrente para dentro. Então, eu pego primeiro R2 em paralelo com R3, ok? E isso, o que que vai significar o paralelo? R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Então, toda vez que tiver paralelo, vai ser o produto pela soma. Então, a gente pega primeiro
essa parte aqui e faz R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. E aqui, nota que é um exemplo um pouco mais difícil, porque eu botei três resistores em paralelo. No YouTube está cheio de exemplos só com dois resistores em paralelo. Eu acho que isso não reflete bem na hora que a gente for fazer os exercícios, ok? Então, vamos ver aqui passo a passo como seria. Nesse caso, eu tenho R2 em paralelo com R3, então isso tudo aqui já seria R2 em paralelo com R3. E se eu tivesse que fazer esse resultado, ou seja, R2 em paralelo com R3 em paralelo com R1, seria o resultado de R2 em paralelo com R3 em paralelo com R1. Então, é uma cascata, ok? Então, toda vez que a gente tiver, a gente vai sempre fazer uma cascata de fora para dentro e começa com o resistor mais externo. O que que é fora? É o mais longe possível da tensão, geralmente, e é onde tem a última divisão de corrente. Nota que I4 ela não se divide. Então, a gente já pode pegar o resistor em que 4 passa, né? Seria o primeiro. Faz o paralelo com o segundo, voltando na divisão de corrente. Então, o I4 ele é resultado de quem? De I3 e I2. Então, I3 passa onde? Passa no R2. Então, a gente vai fazer o paralelo de I4 com I3 com essas duas resistências, ok? Acho que deu para entender. Então, se a gente pegar aqui o resultado disso, ou seja, seria o resultado de R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, e o paralelo com o R1. Então, de novo, produto pela soma. Vai ser esse cara todo aqui vezes R1 dividido por esse cara todo aqui mais R1, beleza? Por isso que toda vez que a gente vai fazer uma resistência equivalente com um circuito muito grande, quando tem paralelo, é um pouco mais trabalhoso, tá? Mas tem uma sacada. Caso R2 seja igual a R3, o resultado desse paralelo vai ser sempre a metade de um deles. Vamos explicar. Então vamos aqui, uma dica extra. Se a gente tiver V, esse cara for R e esse cara for R, se eu fizer, quem vai ser a minha resistência equivalente desse circuito nesse caso? A resistência equivalente desse circuito vai ser REC, produto, vai ser o produto pela soma. Então, R vezes R vai dar R ao quadrado. Dividido por R mais R vai dar 2R. Se eu cortar um R daqui com um R daqui, eu tenho que a minha resistência equivalente vai ser sempre igual a R sobre 2. Mas importante, isso só acontece quando as duas resistências que você está fazendo paralelo são iguais, ou seja, é o mesmo valor. Se aqui fosse 2 ohms e aqui fosse 2 ohms, o paralelo entre elas seria 1 ohm. Então, eu poderia redesenhar esse circuito sendo a mesma bateria, ok? Teria só uma resistência, que seria a minha resistência equivalente, e no caso em que aqui for 2 ohms, a resistência equivalente valeria 1 ohm, ok? Então, isso daqui já pode fazer direto, não precisa fazer essa conta toda, beleza? Mas os casos em que, por exemplo, R1 diferente de R2, R2 diferente de R3, aí precisa fazer essa conta aqui. O produto pela soma pega esse resultado e faz o paralelo com o outro. Aí, produto pela soma e aí chega em outro resultado, beleza? Então, de um modo geral, se a gente tiver resistências em série, a gente soma as resistências. Se a gente tiver resistências em paralelo, a gente tem que fazer o produto pela soma, beleza? Vamos pegar esse exemplo aqui em que a gente precisa calcular qual que é a corrente que sai da minha bateria. Então, quero saber qual é a corrente. Mas para isso, a gente precisa redesenhar esse circuito de forma que eu possa substituir todas essas resistências por uma resistência equivalente. Assim, eu vou saber quanto de corrente que está saindo da minha bateria, quanto que minha bateria está vendo de resistência olhando para esse circuito como um todo. Ou seja, é como se ela olhasse daqui para lá e enxergasse um conjunto dessas resistências. Assim, ela injeta uma corrente necessária para esse conjunto de resistências, ok? Então, como é que a gente faz essa resistência equivalente? A gente vai ter que analisar caso a caso. Começando aqui da minha tensão, a gente sabe que tem que começar sempre de trás para frente. Então, é sempre da última divisão de corrente. Se eu tenho I aqui, esse I não tem nó aqui, então ele atravessa. Opa, cheguei num lugar onde tenho 3 fios. Então, aqui eu vou ter I, para cá eu vou ter I1, descendo eu vou ter I2, beleza? Aqui continua sendo I1, atravessou, I1, atravessou, atravessou. Opa, cheguei no outro lugar aqui onde eu tenho 3 fios. Então, aqui vai ser, eu vou chamar de I3 e aqui vai ser I4. Para cá vai continuar sendo I3 e assim por diante. Beleza, então eu identifiquei onde que acontece a última divisão
de corrente, mas eu poderia simplesmente não ter feito todas essas divisões, a gente já consegue visualizar que aqui já é o final, né? Então eu preciso fazer primeiro a relação entre essas duas resistências, beleza? Essas duas resistências, elas estão com correntes divididas, né? Então, são correntes diferentes que passam nelas duas, beleza? Aqui é I3 e aqui é I4. Se são correntes diferentes, então eu posso ver que essas duas resistências estão em paralelo. Para fazer o paralelo disso daqui, eu preciso falar que a minha resistência equivalente, a primeira, ou seja, essa daqui, né? A primeira que eu estou fazendo, ela vai ser sempre o produto pela soma. Então, nesse caso, seria 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Porém, a gente já consegue identificar aquele macete que eu tinha passado. Se as duas resistências são iguais, então eu já posso dizer direto que a minha resistência ela vai ser igual a metade de uma delas. Então, eu já sei direto que vai ser igual a 1 ohm, ok? Então, eu já posso substituir essas duas aqui por essa resistência equivalente. Então, vamos redesenhar esse circuito aqui. Então, agora a gente precisa analisar esse circuito maiorzão aqui, beleza? Então, eu substituí aquelas duas resistências por uma resistência equivalente 1, que foi o que a gente encontrou aqui nesse resultado. Ok, agora continua, de trás para frente. Quem é o próximo? Agora eu preciso pegar essa resistência que é a mais externa e ver qual é a relação dela com as adjacentes a ela, ou seja, quais bem próximas a ela. Não há divisão de corrente, a gente pode de novo verificar aqui. Sai uma corrente I daqui, não encontrar nada, continua sendo I. Opa, cheguei num ponto em que eu tenho 3 fios. Então, aqui eu tenho I, aqui eu vou chamar de I2 e vou chamar de I1 aqui em cima, beleza? Então, já tive uma primeira divisão. E aqui, a minha I1 continua indo, beleza? Passou só por uma resistência, I1, 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 beleza. Então, eu sei que a mesma corrente que passa no meu resistor de 1 ohms, ele vai ser a mesma corrente que passa no de 5 e a mesma corrente que passa no de 3. O que que isso quer dizer? Quer dizer que essas três resistências estão em série. Se é a mesma corrente que passa nas três, elas estão em série. Como é que eu posso calcular a resistência equivalente nesse caso, que eu vou chamar de REC2? A resistência equivalente de resistores em série, a gente soma as resistências. Então, nesse caso, vai ser 1 ohm mais 5 ohms mais 3 ohms. Então, a minha resistência equivalente 2 vai ser 9 ohms, beleza? Novamente, reescrevi esse circuito, ok? Agora a gente analisa esse circuito aqui. Troquei as três resistências por essa resistência equivalente aqui. Esse passo a passo que eu estou fazendo, redesenhando o circuito, você pode fazer direto no circuito original, ok? Eu estou redesenhando para que a gente consiga visualizar melhor. Mas se você quiser fazer direto, também pode. Vamos de novo fazer o caminho da corrente. Também é outro passo, que se você já conseguir visualizar direto, pode fazer direto sem problema nenhum. Então aqui sai da minha bateria uma corrente I, atravessa o meu primeiro resistor e chega num ponto de 3 fios. Então aqui eu já sei que eu vou ser I, aqui vai ser I1 e vai descer uma corrente I2. Opa, ok. Então agora eu preciso ver, ó, atravessou aqui a minha resistência, não teve nada. Aqui só tem 2 fios, então continua sendo a mesma corrente. Então a gente já pode visualizar aqui. A gente precisa ver qual é a relação dessa resistência com essa resistência. Por quê? Porque são as duas resistências mais externas. Como é que eu posso visualizar isso? Porque aqui está mais interna, ela está bem mais próxima da minha bateria do que essas duas, ok? Então, se eu tenho uma corrente que passa nesse resistor e uma outra corrente que passa nesse resistor, significa que elas estão em paralelo. Nota o seguinte, mesmo essa resistência estando em cima, ou seja, ela não estando aqui na lateral, né, que seria o comum, entre aspas, né, o que a gente mais vê para designar uma resistência que está em paralelo, ela ainda está em paralelo porque a gente consegue visualizar pela divisão da corrente. Então, nesse caso, como é que vai ficar? Se as duas resistências estão em paralelo, como é que a gente calcula? Nesse caso, eu vou chamar de REC3 é sempre o produto pela soma. E, lembrei daquela dica, se as duas resistências são iguais, o resultado vai ser a metade de uma delas. Elas são iguais? Não. Então, agora eu vou ter que aplicar, de fato, produto pela soma. Então, vai ficar 10 vezes 9 dividido por 10 mais 9. Nesse caso, a minha resistência equivalente 3 vai dar 90 por 19. Vou deixar assim para a gente fazer as próximas contas. Novamente, redesenhei o circuito e agora é a última equivalência que a gente faz. De novo, vai sair uma corrente I daqui, da bateria. Essa mesma corrente, ela vai chegar aqui e vai passar nesse, porque aqui só tem 2 fios, então é a mesma corrente que vai passar, mesma corrente,
Então, a gente só tem a corrente I agora circulando aqui nesse circuito, ok? Então, se só tem a mesma corrente que passa nesse resistor de 5 e a mesma corrente que passa nesse resistor de 90 por 19, significa que essas duas resistências estão em série. Então, a gente pode somar as duas resistências. Então, a resistência equivalente total, que eu vou chamar de REC-T, ela vai ser 5 mais 90 por 19. Então, a resistência equivalente total vai ser 185 por 19 ohms, que não deu o número certinho, ok? Mas é só um exemplo. Então, a gente sabe que essa vai ser a resistência equivalente, e se a gente quiser agora, que é o objetivo inicial, calcular quanto de corrente que sai dessa bateria, a gente pode fazer V é igual a R vezes I, onde a gente sabe que se a gente quer o I, de novo, a gente usa V dividido por R, e vai ser igual a V, que é 10, dividido por 185, dividido por 19. Nosso I vai ser igual a 190 por 185 amperes. Isso daqui, se a gente for resolver, vai chegar que a corrente é igual a 1,03 aproximadamente, né? 1,03 amperes. Beleza? Bom, pessoal, o próximo vídeo a gente vai ver como que a gente faz análise por malhas, análise por nós, alguns casos mais específicos, como fontes de tensão dependentes, fontes de corrente, que são itens que podem aparecer no meio dos circuitos e a gente precisa saber como é que a gente analisa, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma aula. Valeu, pessoal, até a próxima!